Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a Arezzo, que é uma empresa que está no setor de calçados da nossa bolsa de valores. O meu nome é Laura, eu tenho Instagram, que é o Invista com a Laura, onde eu posto coisas todos os dias sobre investimentos. Se você não me segue, já vai lá me seguir. Eu vou abrir vagas para minha mentoria individual dia 3 de agosto. Então, se você tem interesse nisso, entra aqui no meu canal do Telegram, que está aqui na bio também. E eu vou postar resultados trimestrais de algumas empresas aqui no canal. Comenta nos comentários alguma empresa que você gostaria que eu falasse, que aí eu posso fazer o resultado trimestral dela aqui no meu canal. Então agora vamos ao vídeo falar sobre Arezzo. Então vou começar aqui a falar de Arezzo para vocês. Coloquei aqui algumas informações gerais dela, o código de negociação é a RZZ3. Setor calçados, consumo cíclico, segmento de listagem, novo mercado. Novo mercado é o nível máximo de governança corporativa que uma empresa pode estar listada. Então, já é um sinal de boa governança da empresa. O payout dela é 88%. Então, quer dizer que 88% do lucro é distribuído aos acionistas. E o beta dela é 1,24. O beta é um indicador estatístico que mede o quanto a ação de uma empresa oscila em relação ao índice Bovespa. Então, se o beta dela é 1,24, quer dizer que ela oscila 1,24 vezes a mais que o Bovespa. E ela é uma ação de alta liquidez, porque ela está presente em quase 100% dos pregões. Então, aqui eu vou falar disso aqui depois. Vou aqui falar do release de resultados dela do primeiro trimestre de 2020. Para quem não sabe, a Arezzo ela tem todas essas marcas, a Schutz, a Ana Capri, a Alexandre Birman, Fever, Almi e Vans. Então, ela tem marcas diferentes que atendem públicos diferentes. Isso já é uma forma de diversificação de receitas. Aqui eles já colocam os destaques do trimestre, né? A receita líquida do primeiro trimestre de 2020 alcançou 375 milhões e houve uma retração de 0,4% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Então, a receita diminuiu em relação ao primeiro trimestre de 2019, mas levando em consideração que a gente está na época de quarentena e as empresas tiveram que se reinventar rápido, é um bom sinal, só retrai quase 0,4%. Eu fiz o resultado da Renner do primeiro trimestre de 2020. Vou deixar ele aqui no box de informações. Com ele, a gente consegue ver que a empresa, o da Renner, foi muito impactada pelo Covid. Dá para ver a queda de lucro, de receita dela. Então, a Arezzo teve uma retração só de 0,4%, que é um bom sinal. Aí, no primeiro trimestre de 2020, o lucro somou 172 milhões, com margem bruta de 45,9%. E o lucro líquido dela teve um crescimento de 11,9% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Então, dá para ver que o resultado foi bom. Aqui tem a evolução do e-commerce, tipo, março pré-crise, só 46%, 64% no março pós-crise. Aí aqui a gente consegue ver esse aumento bem significativo do primeiro trimestre de 2020 até abril, 240%. Aqui tem uma mensagem da administração. Aí aqui os resultados. A receita líquida teve uma retração de 0,4%. O lucro bruto, retração de 0,1%. A margem bruta aumentou 0,2 pontos percentuais. E o EBITDA aumentou 17,8%. Muito em razão da incorporação da Avanço, porque ela adquiriu a distribuição da Avanço aqui no Brasil. O lucro líquido dela aumentou 11,9% e a margem líquida aumentou 0,8 pontos percentuais, de 6,1 foi para 6,9. É normal o varejo não ter margens muito altas, porque varejo é um setor mais pulverizado, então é normal não ter margens muito altas. Se vocês verem margem de outras empresas do varejo, vai ser mais ou menos isso também, não vai ser margem maior que 15%, normalmente é isso mesmo.
Aqui a gente consegue ver número de pares vendidos, houve uma retração. Número de bolsas vendidas também houve uma retração. Número de lojas aumentou, principalmente as franquias. Aí aqui a gente consegue ver no mercado externo, aumentou 13,7% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Exportações aumentou também. E o mercado interno aumentou também em relação... Não, quer dizer, retraiu um pouco em relação ao primeiro trimestre de 2019. Aqui, por marca, a gente consegue ver que a receita maior dela vem da Arezzo. Tá aqui, 45,2% da receita é da Arezzo, depois Schutz, depois Ana Capri, Vans e outros. E aqui a maior receita dela vem das franquias, depois de lojas multimarcas, lojas próprias e o web commerce. Aí, aqui tem mais informações. Aí aqui a gente consegue ver a forte transformação digital que a Arezzo teve que fazer para continuar com os números bons. E ela foi muito rápido em relação a isso. Ela investiu bem em tecnologia e em TI para conseguir essa evolução do digital bem rápido. Aí aqui é importante ressaltar que mesmo com os impactos da pandemia, os canais de web commerce apresentaram crescimento de 78%. Aí aqui a gente vê a expansão de lojas. Aí aqui o total de lojas no Brasil. No primeiro trimestre de 2019 tinha 667 lojas. Agora, no primeiro trimestre de 2020, a gente tem 739 lojas. Então, teve aumento no número de lojas. De franquias, teve um aumento também de 632 para 693. Lojas próprias aumentou uma loja só. E lojas no exterior aumentou 2. Aí aqui a gente vê a receita bruta dela teve aumento de 0,6%. Receita líquida retraiu. Esse parênteses, gente, eu vou falar aqui caso alguém não saiba, parênteses é negativo. Quando o número está em parênteses, quer dizer que o número é negativo. Então, a receita caiu 0,4% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Aqui, as despesas dela aumentou 22,5%. E as despesas em relação das lojas próprias, web commerce, teve uma retração de 0,7%, porque as lojas fecharam, né? E o web commerce tem menos despesa também, né? Aí aqui o lucro líquido aumentou 12%, a margem líquida aumentou 0,8 pontos percentuais. Aqui o caixa dela aumentou muito, aumentou mais de 100%. A dívida dela aumentou também, mas o caixa líquido dela, a gente consegue ver que esse é o caixa dela, esse é o número de dívida. Com o caixa, a gente consegue pagar todas as dívidas dela. Então, ela é uma empresa que tem mais caixa do que dívida, o que deixa ela em uma situação de endividamento favorável. Aqui, a receita bruta dela teve um aumento desde o primeiro trimestre de 16, teve um aumento, está crescente. Em relação ao 2019 também, ela está bem crescente a receita dela. O lucro dela teve uma caidinha aqui, mas em relação ao primeiro trimestre de 2019 o lucro aumentou. Aqui aí fala um pouco das despesas. Aqui o EBITDA dela, ela explica porque aumentou assim o EBITDA. Aí aqui ela fala da incorporação da licença exclusiva da marca Vans no Brasil, obtenção de créditos fiscais extemporâneos que tiveram impacto positivo de 30 milhões, o impacto da operação norte-americana na companhia. E aqui a gente vê de onde veio o EBITDA dela, 7,4 da operação nos Estados Unidos, maior parte dele vem aqui do crédito extemporâneo e a marca Vans. Aí aqui o lucro líquido dela tá meio constante. O lucro líquido
2019 ela teve 9,7% de lucro líquido. Hoje ela está, no primeiro trimestre de 2020, 6,9%. Aí aqui os investimentos dela. Ela investiu bastante em transformação digital, porque ela cresceu muito o e-commerce dela, então ela investiu bastante em transformação digital, incluindo software, estrutura de TI, inclusão da marca Vans e adequação no centro de distribuições para atender o crescente aumento da demanda do web-commerce. Então aqui a gente consegue ver, ó, investimentos em lojas, expansão em reformas. Em relação ao primeiro trimestre de 2019, aumentou mais de 2.000%. O corporativo aumentou 110% também os investimentos. Então, é uma empresa que está investindo nela mesma, está se expandindo. Aí aqui a posição de caixa dela é uma posição bem confortável, porque ela tem mais caixa do que dívida. Aí aqui é o balanço patrimonial dela, o ativo circulante, estoques. A gente consegue ver que o estoque dela, em relação ao primeiro trimestre de 2019, aumentou um pouco. Aí aqui a DRE, que a gente falou, né? Lá em cima já, o lucro bruto dela. Aí aqui no fluxo de caixa a gente consegue ver. No fluxo de caixa tem fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. Fluxo de caixa operacional é bom que ele esteja positivo, né? Porque quer dizer que a empresa está gerando caixa com as operações dela. Então aqui a gente consegue ver que está positivo e aumentou até do primeiro trimestre de 2019 para o primeiro trimestre de 2020. Aqui é fluxo de caixa de investimento. O ideal é que ele seja negativo para a empresa estar investindo nela mesma. Então, investindo nela mesma quer dizer que a empresa está se expandindo. Então, aqui aumentou de 32 mil para 360 mil milhões, né? Que eu acho que está aqui em milhões, se eu não me engano. Aí aqui, de financiamento, não importa se é positivo ou negativo. De financiamento sai o juros sobre capital próprio que distribui para os acionistas, recompra de ações, crédito, débito com sócios, ou aplicações financeiras dela, né, que ela tem. Aí aqui eu coloquei aqui, impactos do Covid. Redução de lançamentos de coleções futuras para evitar estoque elevado, adoção de vendas por WhatsApp e retirada de produtos via drive-thru. A operação nos Estados Unidos ela ficou mais enxuta e 50% das vendas no primeiro trimestre dela foram por e-commerce. Agora eu vou falar um pouco das forças de Porter. Grau de atividade entre os concorrentes. Eu coloquei mais ou menos, porque o varejo é um setor que tem alta rivalidade entre os concorrentes. Então, eu dei uma nota mais ou menos para a Arezzo. Ameaça de novos concorrentes, eu coloquei mais ou menos também. Porque varejo é um setor que não é muito extensivo em capital. Tipo, eu consigo abrir uma loja mais fácil do que abrir uma indústria, por exemplo. Poder de negociação com os clientes, eu coloquei positivo. Porque as marcas dela não são umas marcas muito baratas e mesmo assim as pessoas compram. Então ela tem um poder de negociação com os clientes e ela tem alto poder de fidelização, eu acho também, porque quando uma pessoa, amigas minhas, por exemplo, tenho amigas que só usam a rasteirinha do Arezzo, bolsa da Schutz, então tem um poder de negociação com os clientes. Poder de negociação com os fornecedores eu coloquei mais ou menos, porque a Arezzo ainda não é uma empresa muito grande, então eu coloquei mais ou menos. E a ameaça de produtos substitutos eu coloquei mais ou menos também, porque ninguém vai andar descalço, mas tem outras marcas de calçados que as pessoas podem preferir também. A matriz SWOT dela. Eu coloquei aumento do e-commerce, adquiriu avanço, endividamento baixo, marcas fortes e conhecidas. Fraquezas, eu não achei nenhuma fraqueza do ambiente interno da empresa. Oportunidades, crescimento no mercado interno e externo. E ameaças é um produto de consumo cíclico, então nem sempre as pessoas estão comprando sapatos. Aí eu fiz um resuminho dela aqui. A gestão dela é boa, porque ela conseguiu reverter esses efeitos da crise. Empresa com bons números, marcas fortes, aproveitou as oportunidades adquirindo avanço e aumentando o e-commerce e enfrentou bem a...
Então é isso que eu tinha para falar sobre a Arezzo, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Me conta se você investe em Arezzo e gosta da empresa. E até o próximo vídeo.